Olá, meninos! Gente, o conteúdo da aula de hoje é o que? Relações métricas nos triângulos retângulos, teorema de Pitágoras. Gente, ó, uma das relações métricas é o teorema de Pitágoras, mas existem outras relações métricas, tá bom? Hoje nós iremos estudar o teorema de Pitágoras. É um conteúdo que você vê apenas no nono ano para frente, tá certo? Ó, sempre que tiver um triângulo retângulo e quiser saber a medida de um de seus lados, usa-se o teorema de Pitágoras. Quando é que você vai usar o teorema? Se você tiver um triângulo retângulo, esse triângulo tem que ser retângulo. Aí, tia, se não for retângulo, eu posso usar o teorema de Pitágoras? Não pode, tá bom? Tem que ser triângulo retângulo. E o que é o triângulo retângulo? É aquele triângulo que tem sempre um quadradinho em um canto. Tem um cantinho que aqui tem um quadradinho, tá bom? Esse ângulo aqui é um ângulo reto. Nós dizemos que aqui é um triângulo retângulo. Então, sempre que você tiver um triângulo retângulo e quiser saber a medida de um dos lados, geralmente ele me dá a medida de dois lados e quer saber a medida de um outro lado. Aí você vai usar o que? O teorema de Pitágoras. A fórmula é essa aqui, ó. A ao quadrado, que é igual a B ao quadrado, que é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Esse A, vamos ver aqui, ó. Aqui embaixo diz, ó, A é o lado oposto ao ângulo reto. É o maior lado, também chamado de hipotenusa. O A, quem é a hipotenusa? Ah, tia, o que é a hipotenusa? Gente, a hipotenusa é sempre o lado maior, é sempre o lado oposto ao ângulo reto. Tá aqui o ângulo reto, tá bom? Quem é o lado oposto a ele? É esse aqui. Então, esse aqui recebe o nome de hipotenusa. E essa hipotenusa, ela é chamada de A. Esse lado aqui é o A. E os outros dois lados, quem é? O B e o C. Pode ser o C aqui e o B aqui, ou pode ser o B aqui e o C aqui, tanto faz. Esses outros dois lados, quem são? São os catetos, ó. B e C são os lados menores, chamados de catetos, tá bom? A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto e os outros dois lados são os catetos. Ok? Continuando aí, ó, nós temos aqui, eu trouxe um exemplo para vocês. Olha, a hipotenusa é chamada de A, e quem é a hipotenusa? É o lado oposto ao ângulo reto. E os outros dois lados, B e C. Ah, tia, se eu colocasse o C aqui e o B aqui, estaria errado? Não tá. Tanto faz, tá bom? Eles são os catetos, são os lados menores, ok? Olha, e um exemplo prático. No exemplo prático aqui, olha, ó, a hipotenusa é 5, o valor de, ó, a hipotenusa eu chamo de A, então o A vai ser 5, ó, o A aqui será 5. E os outros dois lados, quem é? B e C. O B pode ser o 3 e o C pode ser o 5, pode ser o 4. Se eu colocasse o B igual a 4, estaria errado? Estaria não, tá bom? O importante, o que você não pode mudar, o valor é a hipotenusa. O lado oposto ao ângulo reto sempre será esse aqui, tá bom? Tá aqui o ângulo reto, o lado oposto a ele é a hipotenusa, que sempre é o valor de A, tá certo? Aí aqui, ó, quem é o valor de A, 5, quem é o B, 3, quem é o C, 4. Gente, ó, e para ficar mais entendido para vocês, eu trouxe aqui uma figurazinha. Ó, essa figurazinha aqui do meio formou o quê? Um triângulo retângulo. Aqui subtende ter o quê? Um ângulozinho reto. O que você viu aqui, ó? Aqui é um quadrado que tem 25 quadradinhos. Esse aqui, ó, é um quadrado que tem o quê? 9 quadradinhos. Se você contar, vai dar 9. E esse outro aqui, deixa eu mostrar mais aqui, ó. E esse outro aqui, ó, é um quadrado que, se você contar, tem 16 quadradinhos, ó. Aqui tem 25 quadradinhos, aqui tem 9 quadradinhos e aqui tem 16. Gente, ó, quanto é que é 5 elevado ao quadrado? Ó, 5 elevado ao quadrado, 25. 3 elevado ao quadrado, 9. E 4 elevado ao quadrado, 16. Ó, o que a fórmula me diz aqui, ó? A ao quadrado, bem aqui em cima, A ao quadrado, que é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Nesse caso aqui, olha, quem é o A? O A é o 5, não é? O A vai ser o 5, o B, 3 e o C, 4. E se você perceber mais outra semelhança aqui,
Você percebe o que, gente? Aqui é 25 quadradinhos. Você percebe o quê? Que tem 9 quadradinhos verde e que tem 16 quadradinhos, ó, vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 quadradinhos vermelho. O que foi feito aqui, ó? Esses 16 quadradinhos estão aqui e esses 9 quadradinhos estão aqui. Eu quis provar para vocês como esse quadrado maior é a junção dos dois quadradinhos menores, ou seja, o valor de A é igual, o valor de A ao quadrado, tá bom? É igual à soma dos quadrados dos outros quadrados. Aqui, ó, repetindo. Ai, gente, coisa chata. Gente, ó, o valor de A, ó, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ó, quem é o A? 25. Aliás, quem é o A? 5. 5 elevado ao quadrado dá quanto? 25. Que é igual. Quem é o B? 3. 3 elevado ao quadrado dá quanto? 9. Mais, quem é o C? 4. 4 elevado ao quadrado dá quanto? 16. Gente, se eu somar 9 mais 16 é 25? É. Ok? Então, 25 é igual ao quê? A 9 mais 16. Ok? Então, se você... A soma desses dois quadrados aqui é igual a esse outro quadrado. Provamos que o teorema de Pitágoras está correto. Olha, o valor de A ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. A hipotenusa é igual à soma dos catetos ao quadrado, que é o B e o C. Aí eu até tinha feito aqui, já acabei explicando aqui para vocês verem mais detalhadamente. Ó, o A era 5, aí sempre é o A ao quadrado. A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Quem é o valor de A? 5. Que é igual, quem é o B? 3 ao quadrado, tá bom? Você repete, mais quem é o C? 4. Aí fazendo, ó, 5 elevado ao quadrado, 25, 3 elevado ao quadrado, 9, e 4 elevado ao quadrado, 16. Somando 9 mais 16 é 25. Então, provamos o teorema de Pitágoras, tá certo? Eu trouxe aqui para vocês mais a explicaçãozinha e uns exemplos. Ó, em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Ó, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos, que é justamente o que? O teorema de Pitágoras. A hipotenusa é o A. Aí fica A ao quadrado, que é igual B ao quadrado mais C ao quadrado. Gente, para você resolver sempre uma questão, sempre que você tiver um triângulo retângulo e quiser saber uma das medidas de seus lados, você vai usar essa formulazinha, tá bom? A primeira coisa é você identificar o A. Identifique o A, que os outros lados são os catetos. Os catetos, você pode colocar o B aqui e o C aqui, ou pode colocar o B aqui e o C aqui, tanto faz. Agora, o valor de A é que você não pode se atrapalhar com ele, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Calcule o valor de X nos triângulos retângulos abaixo. A primeira coisa o que é? Identificar o valor de A. Quem é o valor de A? O A quem é a hipotenusa. Quem é o valor de A? É o lado oposto ao ângulo reto. Se o ângulo reto é esse, quem é o lado oposto a ele? X. Então, X vai ser o valor de A. Quem é o A? X. Os outros lados, quem é? O B e o C. Tá certo? Aí, vamos colocar o teorema. Ele quer que você encontre aqui o valor de A. Tá bom? No caso aqui seria o quê? A hipotenusazinha, que é o X. Vamos lá. Vamos colocar aqui o teorema. A ao quadrado, que é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado. O A, quem é o A? X. Aí fica X ao quadrado, que é igual. O B, quem é o B? 6. Aí fica 6 ao quadrado, mais o C, quem é o C? 8. Aí fica 8 ao quadrado. Agora, o X ao quadrado eu não sei. Eu repito, que é igual 6 elevado ao quadrado, que é 6 vezes 6, que dá o quê? 36. Mais 8 elevado ao quadrado é 8 vezes 8, que vai dar o quê? 64.
4. Aí agora, ó, o x ao quadrado você repete, que é igual, somando esses dois valores, 36 mais 64, dá 100. Terminou? Ainda não, porque ele quer saber o valor de x, ó, qual é o valor de x. E aí, ó, aqui tem o que? Tem x ao quadrado, eu quero saber o valor apenas de x. Então, se é x ao quadrado, eu quero saber o valor de x, então eu vou isolar o x sozinho. X sozinho, que é igual, o ao quadrado. Gente, qual é a operação inversa à potenciação? A radiciação. Então, esse ao quadrado vai passar para depois do sinal de igualdade como a raiz quadrada. A operação inversa à potenciação é a radiciação. Então, se antes do sinal de igualdade está ao quadrado, esse ao quadrado vai passar para depois do sinal de igualdade como a raiz quadrada. Raiz quadrada de quem? Do número que veio. Qual foi o número que veio? O 100. Tá certo? X, que é igual. E aí, gente, quem é a raiz quadrada de 100? 10. 10 vezes 10, ó, qual é o número que eu multiplico por ele mesmo que dá 100? 10. 10 vezes 10 é 100. Então, quem é a raiz quadrada de 100? 10. E aí, gente, já descobriu o valor de A? Sim. Quem é o valor de A? Aliás, o valor de A não, o valor de X, que era o valor de A também, né? Quem é o valor de X? 10. Tá certo? E vamos aí para o exemplo B. O exemplo B, ele veio aqui um triângulo, só que ele veio em outro formato, tá bom? Ele veio em pé, sei lá, não sei dizer como é que ele veio. Gente, a primeira coisa é você encontrar o valor de A. A primeira coisa é o valor de A. Cadê o ângulo reto? Esse aqui. Cadê o lado oposto ao ângulo reto? Esse aqui. Então, esse é o valor de A. Aí, tia, os outros dois lados, um é o B e o outro é o C. Tia, eu posso dizer que o B é 9? Pode. Ou eu posso dizer que o C é 9? Pode. Tanto faz. O que você não pode se atrapalhar com o valor de A, tá bom? Aí, vamos lá. O lado oposto ao ângulo reto é o valor de A. E quem é o valor de A? X. Nesse caso aqui, o A vai ser X, tá bom? O B, 12 e o C, 9. Aí, você coloca o teorema. Toda vez que coloca o teoremazinho, o próximo passo é você substituir as letras pelos seus valores. Ó, o A, quem é o valor de A? X. O A ao quadrado você repete que é igual. Quem é o B? 12. O A ao quadrado você repete, mais quem é o C? 9. E o A ao quadrado você repete. Agora, ó, repete o x ao quadrado e vai resolver essas potências. 12 elevado ao quadrado, que é 12 vezes 12. Gente, quanto é que é 12 vezes 12? 144. O sinal de mais você repete. 9 elevado ao quadrado, opa, é 9. 9 elevado ao quadrado é 9 vezes 9, dá o quê? 81, ok? Próximo passo, repito x ao quadrado, aí eu vou somar esses dois valores. Quanto é que é 144 mais 81? 144 mais 81. Somando aqui, ó, 1 mais 4, 5. 4 mais 8, 12, leva 1 e 1 mais 1, 2. Deu 225. X ao quadrado é igual a 225. Terminei? Não, ele não quer saber o valor de x ao quadrado. Ele quer saber o valor de x sozinho. Então, você isola x sozinho, que é igual, o ao quadrado passa para depois do sinal de igualdade, como a raiz quadrada e o 225 dentro. X, que é igual. Quem é a raiz quadrada de 225? Gente, basta você procurar. Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo, que dá 225? Será que é o 15? Vamos ver quanto é que é 15 vezes 15, ó. 5 vezes 5, 25. Coloca 5, leva 2. 5 vezes 1, 5. Mais 2, 7. 1 vezes 5, 5. E 1 vezes 1 dá 1. Somando aqui, ó, o 5 você baixa. 7 mais 5, 12. Coloca 2, leva 1. E 1 mais 1, 2. Gente, 15 vezes 15 dá 225? Dá. Então, quem é a raiz de 225? 15. Então, o valor de x será 15. A letra C, ó. A letra C é um exemplo, só que a primeira coisa é você identificar a hipotenusa.
Ó, quem é a hipotenusa? Quem é o lado oposto ao ângulo reto? Quem é? O 25. Então, 25 é o valor de A. Os outros dois lados, um é o B e o outro é o C. Quem é o valor de A? 25. Aí, eu vou colocar o teorema, tá bom? A ao quadrado, que é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado. O A, quem é o A? 25. Então, em vez do A, você coloca o 25. O A ao quadrado, você repete, que é igual. O B, quem é o valor de B? X. O A ao quadrado, você repete, mais o C, quem é o C? 20. E o A ao quadrado você repete. Aí agora, gente, como é que eu vou fazer? Ó, o 25 elevado ao quadrado é 25 vezes 25. Para ser mais rápido, logo dá a resposta. Dá o quê? Dá 625. 25 ao quadrado é 25 vezes 25, que dá 625. O x ao quadrado, eu não sei quem é o valor de x, eu repito. Mais 20 elevado ao quadrado, 20 vezes 20, 400. Aí agora, olha, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui uma soma, x ao quadrado mais 400. Posso somar? Não, por quê? Porque o 400 não tem x ao quadrado. Então, o que eu vou ter que fazer? Olha, eu estou querendo saber o valor de x. Sempre que você quer saber o valor de uma variável, essa variável tem que estar onde? Antes do sinal de igualdade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inverter. Inverter como? Quem está depois do sinal de igualdade, eu vou trazer para antes. E quem está antes vai passar para depois. E quando você inverte dessa forma, o sinal não muda. Vou trazer quem está depois do sinal de igualdade para antes. E o 625 estava antes, passa para depois. Aqui é o quadrado. Ó, o x ao quadrado, assim, gente, x ao quadrado mais 400, não dá para eu somar. Então, você vai isolar o x ao quadrado, que é igual a 625. O 400 está antes do sinal de igualdade positivo, vai passar para depois negativo. X ao quadrado, eu repito, que é igual. E aí, quanto é que é 625 menos 400? 225. Já terminei? Não, porque x ao quadrado é igual a 225, mas qual é o valor de x sozinho? Não sei. Então, você vai isolar o x sozinho, que é igual. Ó, o ao quadrado passa para depois do sinal de igualdade, como a raiz quadrada e o 625 dentro. X, que é igual. Gente, quanto é que é a raiz quadrada de 625? Aí você vai procurar qual é o número que eu multiplico por ele mesmo, que dá 625? O 15. Acabamos de fazer no exemplo anterior. Quem é a raiz de 625? 15, tá certo? E vamos à letra D. A letra D é parecida com a letra C. A primeira coisa é você identificar a hipotenusa. Tá aqui o ângulo reto. Quem é o lado oposto ao ângulo reto? 30. Aí, a hipotenusa eu vou chamar de A. Então, quem é o valor de A? 30. Os outros dois lados é o B e o C. Gente, eu costumo chamar, sempre que a hipotenusa não é o X, eu costumo chamar o X de B. Para ele ficar bem pertinho aqui do sinal de igualdade, para ser mais fácil quando eu for inverter, tá bom? Então, eu costumo sempre chamar o x de B quando o x não é o valor de A, tá certo? E aí, você coloca o teorema. Tô vendo que o espaço aqui vai ser pequeno, olha, que essas daqui elas são um pouco maiores. Gente, ó, o valor de A quem é? 30. Em vez de A, eu vou colocar o 30. O A ao quadrado você repete. Quem é o B? Opa, bem aqui o x. O A ao quadrado você repete, mais quem é o C? 24. E o A ao quadrado você repete. 30 elevado ao quadrado é 30 vezes 30, que dá quanto? 900. X elevado ao quadrado, eu não sei, eu vou repetir, mais 24 elevado ao quadrado é 24 vezes 24, dá o quê? 576. Aí, agora, aqui é uma soma. Eu posso somar x mais 576? Não. Então, o que eu vou ter que fazer?
Se eu quero saber o valor de x e o x está depois do sinal de igualdade, eu vou ter que inverter. Vou trazer quem está depois do sinal de igualdade para antes. E quem está antes do sinal de igualdade vai passar para depois, ok? Vou fazer a inversão. Trago quem está depois do sinal de igualdade para antes e quem está antes passa para depois, tá bom? Aí o x ao quadrado vem para antes, mais 576, que é igual, o 900 passa para depois. Aí agora, ó, posso somar x ao quadrado mais 575? Não. Então, eu vou isolar o x ao quadrado, que é igual a 900. O 575 está antes do sinal de igualdade positivo, passa para depois negativo. Repito, x ao quadrado, que é igual. E aí, gente, quanto é que é 900 menos 575? Vai dar o quê? Ah, deu um branco. 900 menos 575. Menino de Deus, 325. Gente, ó, aqui tô falando errado, é 576, ó, 900 menos 576 dá o quê? Dá 324. Aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o x sozinho, que é igual, o ao quadrado se transforma em raiz quadrada e o 324 dentro. X, que é igual, quem é a raiz quadrada de 324? Pessoal, qual é o número que você multiplica por ele mesmo, que dá 324? Ó, se você fizer 18 vezes 18, vai dar o quê? 324. Então, quem é a raiz quadrada de 324? O 18. Então, quem é o valor de x? 18. Todo mundo ficou muito apertado, olha.